Olá, colegas, estudantes do magistério da turma 31. Pensei um pouquinho sobre o currículo da educação infantil e considerei importante rediscutir as diretrizes curriculares educacionais naquilo que elas propõem para a educação infantil como algo que até os dias atuais ainda tem impacto, ainda tem influência sobre o modo de fazer educação na prática e também o como a educação é concebida nos documentos que são escritos, como por exemplo o currículo da educação infantil do território catarinense ou a educação infantil na proposta curricular de Santa Catarina, documentos que eu particularmente considero de suma importância para que vocês entendam um pouquinho mais sobre as questões da educação infantil. Bom, me parece que uma das características bastante relevantes nesse documento das Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Básica e que até hoje interfere na produção de outros documentos e na prática do cotidiano da escola, da educação infantil, é a função social da educação. Quer dizer, a educação ela tem uma finalidade que é incluir o maior número de pessoas, de promover cidadania, né, de permitir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, e o conhecimento entendido como um bem coletivo, como um bem de todos, né? E é claro que nesse contexto a educação também surge como uma questão política, né? Então, ou seja, ela é uma questão de governo e como tal, ela é uma questão de poder, né? Então, no momento em que você, professora, recebe uma criança, por exemplo, na creche, e você está operando, exercendo a sua profissão a partir de orientações curriculares, essas orientações que delinearam o seu planejamento, você está oportunizando a essa criança o empoderamento, né? Ao momento em que você acolhe a criança dentro da instituição, você está possibilitando que essa criança se empodere na sua capacidade de socializar, de conhecer os outros demais coleguinhas, de lidar com as suas questões de infância e de resolver problemas do cotidiano, enfim. Então, nós entendemos assim que as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, elas compreendem a educação na sua função social, ou seja, como direito de todos, né? E ao mesmo tempo como algo que empodera as pessoas. A partir do momento em que as pessoas têm acesso à educação, elas vão tendo também poder. Uma outra questão de relevância aqui é a inclusão a partir da Constituição Federal de 1988. Né? Nós vamos ver que a educação básica ela passa a ser uma preocupação, porque ela é uma política pública e ela é um modo de governar os interesses públicos. E, como tal, a Constituição alerta para o fato de que devem-se abrir o maior número possível de vagas, de que a educação deve ser universal. Nesse sentido, cabe dizer que nós não deveríamos ter problema de vagas nas creches, porque a educação concebida
né, como um direito, na sua função social, como um direito e, portanto, como um direito social, como um direito de todos, implica no fato de o Estado, né, o governo ou os governos abrirem sempre o maior número de vagas e que criança nenhuma fique de fora da escola. Então, nesse sentido, nós temos um impacto bastante grande da Constituição no documento das diretrizes curriculares nacionais da educação básica. E essas diretrizes, elas delinearam e continuam delineando documentos que orientam as práticas de educação infantil. Também as práticas de educação básica de um modo geral, mas eu destaco a educação infantil porque é o caso de que estamos tratando. Bom, aqui também uma preocupação com a formação dos professores. Então, as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, ela aponta para a necessidade de que os professores da educação infantil sejam bem formados, né? Bem formados e informados, né? Mas não só informados, formados, ou seja, que eles recebam condições, que o Estado crie condições para que esses professores possam compreender a educação, né, de forma ampla e também de forma restrita, ou seja, específica, no nível em que ele ou ela vai atuar, e que dessa forma ele ou ela, a professora ou o professor da educação infantil, ele seja empoderado, né? Ele tenha condições teóricas para poder exercer a sua prática, não apenas na condição de cuidador ou cuidadora ou de babá, mas sim de alguém que está formando seres humanos a partir da sua condição de professor e de professora. Me parece que essas seriam, em síntese, algumas das características das diretrizes da educação básica, né, das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, com foco na educação infantil. Me parece que vale a pena revisar rapidamente. Num primeiro momento, nós temos a educação como direito social, né, a educação como política pública e, é claro, a educação como direito social e como política pública implica na formação do profissional, do professor, da professora da creche, superando inclusive aquela ideia de tio, de tia, de babá, né? E por isso a educação nesse contexto ela é reconhecida como um direito social, sendo que a partir desse reconhecimento há que se estranhar a falta de vagas para as crianças nas creches. Era isso para o momento e até o nosso próximo vídeo. Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia a todos e a todas.